Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe todos vocês. Eu sou João Paulo Fonseca e estou aqui para mais um review. Hoje eu quero estar apresentando para vocês a Teologia Sistemática ao Alcance de Todos, de Wayne Grudem, um material publicado pela Thomas Nelson Brasil. É uma teologia sistemática, não é uma introdução, nem um material conciso a ponto da gente dizer que é um material básico, tá? É um material intermediário, é uma teologia sistemática baseada naquela obra publicada aí pela editora Vida Nova, essa que está aparecendo aqui no seu vídeo, tá? Essa de capa azul, é a Teologia Sistemática Exaustiva do Grudem. Então essa obra aqui, a Teologia Sistemática ao Alcance de Todos, é baseada nela, tá? Não é um material exaustivo, tá? E também não é um material básico, um resumo do resumo, não. Eles tiraram algumas informações, deram uma condensada no texto para ficar um material um pouco mais conciso, tá? E com uma linguagem de melhor alcance para todas as pessoas que nunca se interessaram ou nunca estudaram teologia. Então, ou aquelas pessoas que querem um material aí com as informações da teologia do Wayne Grudem, porém um pouco mais condensado, tá bom? Então a Thomas Nelson editou esse material, olha só, capa brochura. Não é um material caro, tá? É um material com preço muito bom. E a gente tem aí quase 800 páginas de conteúdo. Então a gente vai perceber, eu não tenho infelizmente aquela teologia de capa azul, mas em breve nós teremos para fazer a comparação. Mas todas as matérias da teologia de capa azul, aquela publicada pela Vida Nova, toda a matéria ou as matérias da teologia estão presentes aqui. Tá bom? Então você não perde nada em termos de quantidade de matérias. Porém, aqui está um pouco mais condensado. A teologia do Grudem ela tem 1.100 páginas, mais ou menos, aquela de capa azul. Essa aqui já tem 800. Então você percebe que muitas informações foram retiradas, mas nada que desqualifique essa obra e também nada que deixe aí de uma forma vaga o pensamento do teólogo Wayne Grudem. Então vamos conhecer o conteúdo da Teologia Sistemática ao Alcance de Todos, Thomas Nelson Brasil, Wayne Grudem, uma teologia sistemática muito boa que a gente vai estar conhecendo a partir de agora. Bom, vocês perceberam que é capa brochura, né? Em seguida nós temos aqui a ficha catalográfica deste material, temos aqui uma dedicatória e agora a gente entra no sumário. O sumário vai apresentar todo o conteúdo da teologia. Eu creio que deveria ter um sumário um pouco mais exaustivo nesse material, assim como, por exemplo, na teologia sistemática que nós abordamos alguns dias atrás, que tem um review aqui no nosso canal, que é a teologia do Alistair McGuire. Tem um sumário completo. Aqui é um sumário bem resumido, então ela é dividida em partes. A primeira parte vai falar da doutrina da palavra de Deus, temos 2 capítulos. A segunda parte é a doutrina de Deus. Então nós temos 7 capítulos que vão abordar com relação à doutrina de Deus. A terceira parte é a doutrina do homem. Então a gente tem 3 capítulos que abordam a doutrina do homem. Vocês podem conferir aqui no índice. Vamos passar para a outra parte. A parte 4, a gente tem a doutrina de Cristo, também dividida em 3 capítulos, né? Pessoa, expiação, ressurreição e ascensão. A parte 5 vai abordar sobre a doutrina da aplicação da redenção, então vai falar a respeito da salvação, dividida aí em 9 capítulos, tá bom? A parte 6 vai falar da doutrina da igreja, dividida em 5 capítulos, inclusive vai abordar 2 capítulos desse material, vão abordar sobre os dons do Espírito Santo dentro da doutrina da igreja. Um sinal que o Wayne Grudem ele é continuista e realmente ele segue uma linha continuista e essa teologia também ela segue uma linha calvinista na sua doutrina da aplicação da redenção, tá? Então aí creio eu que é o grande diferencial dessa teologia, né? Dentro das teologias que seguem uma linha calvinista, que ela segue uma linha continuista, assim como a teologia exaustiva dele, aquela de capa azul, tá bom? Então a parte 7, a doutrina do futuro, nós temos aí 4 capítulos, e aí no final a gente tem 3 apêndices, né? Confissões de fé históricas, glossário, bibliografia comentada de teologias sistemáticas evangélicas
E aí a gente tem índice de assuntos, autores e passagens bíblicas estudadas. Aqui a gente tem algumas abreviaturas. Um prefácio, onde o Wayne Grudem explica o diferencial deste material. Ele fala: este livro é uma versão condensada do meu Teologia Sistemática e que ele colocou 1.264 páginas, né? Mas eu estava olhando, eu posso estar até enganado, porque eu não tenho esse material de capa azul. Ele tem aí cerca de 1.100 páginas, tá? Eu não tenho esse material ainda, mas é mais ou menos essa quantidade. Aí aqui ele tem uma informação que o Jeff Porchwell, ele editou esse material, cortou aí algumas páginas, e aí ele cita o que ele cortou do material lá, aquela teologia de capa azul, tá? Ele tirou algumas informações com relação a notas de rodapé, ele deu uma resumida na bibliografia, e ele também deu uns toques finais, tirando algumas partes extensas que existia na parte aí de eclesiologia. Então ele mostra aqui mais ou menos aqui o que ele fez aí, deu uma boa resumida em alguns assuntos, mas não tirou a profundidade do material, tá bom? Então aqui ele vai também trabalhar alguns pontos que ele seguiu na sua abordagem teológica. Base bíblica clara para as escrituras, clareza na explicação das escrituras. Então ele também vai trabalhar os pontos aqui, ele deixa bem claro que ele crê firmemente na posição reformada, olha só. Creio firmemente na posição reformada tradicional em relação às questões da soberania e da responsabilidade humana. Então ele crê aqui defende que verdadeiramente os nascidos de novo nunca perdem a salvação. Então aqui ele também vai trabalhar a questão do batismo, ele segue uma visão batista. E na parte da escatologia, ele vai seguir a posição pré-milenista histórica. E ele é um pós-tribulacionista, tá bom? Ele deixa claro que ele tem algumas convicções teológicas. E ele crê na continuidade dos dons, tá bom? Então essa é a visão teológica abrangente aí do nosso Wayne Grudem. Então ele tem aqui terceira, aplicação à vida, prioridade no mundo evangélico, esperança e progresso na unidade doutrinária da igreja, um senso de necessidade urgente de um entendimento maior da doutrina na igreja como um todo. É uma parte muito interessante que ele explica a importância da teologia na vida do ser humano, especialmente do crente no Senhor Jesus. Então aqui a gente entra no capítulo 1, onde ele vai abordar um pouquinho a respeito da introdução à teologia sistemática. Ele traz o interessante que ele traz perguntas logo aqui na introdução. Aí ele vai dividir a sua teologia, ou a sua abordagem da seguinte maneira. Ele coloca aqui explicação e base bíblica. Então, definição de teologia sistemática. Então, ele começa no número 1 e vai dividindo por letras, como se fosse seguindo por pontos. Aí ele coloca mais um ponto, com relação com as outras disciplinas, e traz a explicação. Aplicação à vida. Então, teologia sistemática e teologia desorganizada. O que é doutrina? Então ele traz a explicação, inclusive trazendo aqui uma síntese de tudo aquilo que ele vai abordar dentro da sua teologia. Premissas básicas desse livro, porque os cristãos devem estudar teologia. Então aí ele vai abordando com perguntas. Ele coloca uma pergunta e aí ele vai trazendo a resposta dentro da sua visão teológica. Eu achei isso muito interessante, de como os cristãos devem estudar teologia sistemática. Então ele traz uma abordagem explicando tudo isso. Olha só, inclusive, encontre todos os versos importantes, devemos estudar a teologia reunindo e entendendo todas as passagens importantes das Escrituras. Então, é uma abordagem interessante, a visão teológica de Wayne Grudem é muito legal. Ao final, ele traz alguns quadros com alguns versos, né, de aplicação, ele sempre faz isso. Ele traz perguntas para revisão, para a gente estar fazendo um exercício de fixação com relação às doutrinas que ele abordou, perguntas para aplicação pessoal, termos especiais que ele também traz para poder relembrar o estudante dos temas tratados nesse material, e na última parte que ele traz passagem bíblica para memorização. Ele vai fazer isso em todos os capítulos, tá bom? Todos os capítulos mesmo, ele vai trabalhar dessa forma. E aí a gente entra na parte 1, como a gente viu no índice, a doutrina da palavra de Deus.
Capítulo 2. A autoridade e a inerrância da Bíblia. Como sabemos que a Bíblia é realmente a palavra de Deus? Existe algum erro na Bíblia? Então ele vai trabalhar essa primeira parte com relação às Escrituras e ele segue o mesmo padrão, explicação e base bíblica. Então lembrando que a letra desse material é uma letra muito confortável. As folhas, elas são aquelas folhas meio amareladas, que é muito gostosa para leitura, né? Muita gente gosta, eu também gosto. Ele sempre coloca o número do capítulo, né? No caso aqui é o capítulo 1, ou a abordagem número 1. E aí ele vai dividindo por letras os temas, tá? E ele sempre, algumas vezes, ele usa perguntas. Nesse caso aqui ele nem usou, ele já abordou. Todas as palavras das Escrituras são palavras de Deus. Isso não é uma sugestão, isso é um pensamento dele. Tá? Ele já traz aqui uma abordagem que ele defende a inerrância das Escrituras. E olha só, tem muito conteúdo. Não é um material resumido, como muita gente fala. É uma teologia, é a teologia básica do Gruden. Não é. O Gruden, ele tem um livro chamado Manual de Doutrinas Cristãs. Vai aparecer agora aí na sua tela. Esse aí. Que é a teologia básica dele. Ele escreveu junto com o Jeff Postwell, que é o que editou esse material. Esse material que é outro, é um material bem mais exaustivo. Tá? Inclusive está aparecendo aí a quantidade de páginas que esse material lá, o Manual de Doutrinas Cristãs, né, editado pela editora Vida, quantas páginas ele possui. Então olha só, ele vai abordando, ele traz alguns quadros explicativos, bem interessantes, olha só. B. Duvidar das palavras das Escrituras e desobedecer a elas equivale a duvidar de Deus ou desobedecer a Ele. Então a abordagem que o Gruden faz é de fácil entendimento. Tá? E ele defende os seus pontos, né, sobre a inerrância da Bíblia, seguindo uma linha ortodoxa mais conservadora. Tá bom? Então o capítulo 3 ele traz aqui a abordagem sobre a clareza, a necessidade e a suficiência da Bíblia. Então ele vai dividir por números também, por letras, perdão, clareza das Escrituras. Aí ele traz uma frase de importância para aquele tema que ele está tratando. Ele traz essa frase em negrito, tá bom? Para facilitar a abordagem. Eu paguei R$ 49,90 nesse material. Eu achei um preço muito legal. Pelo conteúdo que ele traz. A necessidade das Escrituras. E ele vai abordando aqui essa parte da bibliologia. Então aqui a gente está chegando no final da parte do capítulo, da parte 1. Tá? Ele traz perguntas para aplicação pessoal. E em seguida ele vai trazer aqui termos especiais e passagem bíblica para memorização. Tá? Dentro da divisão que ele age, olha só. 2, 3, 4, 5. Tá? Ele vai dividindo aí nessas letras em algarismo romano. Tá? Agora a gente tem a parte 2, a doutrina de Deus. Então ele vai abordar a parte sobre o caráter de Deus, atributos incomunicáveis, explicação e base bíblica. Ele sempre traz isso. Tá? Ele traz uma explicação com base bíblica e aí ele vai trabalhando os temas. A existência de Deus, a cognoscibilidade de Deus, introdução ao estudo do caráter de Deus, os atributos de Deus. Então a abordagem é completa. Todos os pontos assim que ele aborda na teologia exaustiva dele, vocês vão encontrar aqui. Tanto que um amigo meu, ele tem a teologia sistemática exaustiva, aquela de capa azul, e ele falou comigo, João, essa teologia aborda um ponto muito importante sobre a existência de Deus. Ele falando da teologia, aquela de capa azul, tá? Da Vida Nova. Aí eu falei, mas será que essa aqui, da Thomas Nelson, tem? Aí ele falou, vamos procurar. Ele procurou e achou. Então, ela aborda os temas, porém, ela vai abordar um pouco mais resumidamente do que aquela de capa azul. Tá? Mas isso não mostra que é um material básico. Pelo contrário, eu coloco ela na categoria das teologias aí intermediárias. Então aqui tem uma relação de Deus com o tempo, né? Deus, criação, vida. Aí a gente está aqui, vida de Cristo, né? 2019, juízo final, que a gente está caminhando aí para isso, né? Deus está presente em todos os lugares. Então, uma abordagem muito interessante. Os atributos incomunicáveis de Deus.
é a abordagem desse capítulo. Capítulo 5 aborda os atributos comunicáveis, né? Então, olha só, ele traz aqui uma lista dos atributos comunicáveis e vai explicando um a um, de uma forma muito clara, citando passagens bíblicas, aí, ó, atributos mentais, sabedoria, veracidade, fidelidade, etc. Todas as teologias abordam isso, né? Zelo, e assim ele vai mostrando de uma forma, olha só, bem completa, citando passagens bíblicas para ele sustentar o seu pensamento. Capítulo 6, Trindade. Então ele vai explicar, né? Ele sempre começa com a explicação e a base bíblica, e ele vai trabalhando todo o tema da Trindade. 3 declarações que resumem o ensino bíblico. Deus é 3 pessoas, cada uma é plenamente Deus, há um só Deus. Então ele vai explicar uma a uma, como vocês percebem, olha só. Vai explicando uma a uma, de uma forma bem exaustiva até, ó. Há um só Deus, e aí ele vai trabalhar, ainda assim, trabalhando os erros que surgiram pela negação de algumas das 3 afirmações que resumem o ensino bíblico. Então as 3 afirmações são essas. Deus é 3 pessoas, cada pessoa é plenamente Deus e só há um Deus. Então ele vai agora citar, ele vai fazer uma apologética de alguns pensamentos que surgiram negando a doutrina da Trindade. Então aqui ele vai trabalhar também a cada pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo, separadamente. Depois ele vai fazer uma abordagem um pouco mais completa quanto a isso. Ainda na parte 2, que trata com relação à pessoa de Deus, ele vai trabalhar também o tema criação, tá bom? É um tema que ele vai trabalhar também nessa teologia, citando aí todo o processo. Ainda dentro da parte sobre a pessoa de Deus, a providência divina, tá? Então, um assunto interessante, ele vai trabalhar esse tema também, lembrando sempre que a visão de Gruden é uma visão calvinista, uma visão reformada tradicional, que a gente costuma dizer, tá? Mas aí ele vai trabalhar a comparação que ele faz aqui, e uma análise interessante com relação ao bem e o mal, tá? Ele vai falar um pouco a respeito disso, o governo, a importância das ações humanas, resposta... outra visão evangélica, a postura arminiana. Então ele vai trabalhar mostrando aqui a resposta à posição arminiana. Evidentemente que ele tem um pensamento calvinista, né, com relação à providência divina. Aí ele vai trabalhar meio que refutando aqui o pensamento arminiano, porque ele segue uma visão calvinista. 9. A oração. Por que Deus quer que oremos? Como podemos orar com eficácia? É a abordagem do capítulo 9. Aí ele vai falar um pouquinho a respeito da oração. O que é orar em nome de Jesus? Devemos orar a Jesus e ao Espírito Santo? Então, vocês percebem que algumas vezes ele coloca perguntas e trabalha em cima delas, porque facilita a abordagem e o entendimento. Porque muitas das vezes nós mesmos fazemos essas perguntas e o Gruden ele responde aqui segundo a sua linha teológica. Parte 5, a doutrina de Cristo. Então ele vai trabalhar também aqui essa parte mostrando a pessoa de Cristo, a cristologia de uma forma geral. Em seguida nós temos, ainda dentro da parte da pessoa de Cristo, né, vai falar a respeito da expiação. Evidentemente que aqui ele vai dar uma abordagem calvinista, né, com relação à expiação, ao alcance da expiação. Ele vai seguir a expiação limitada, tá bom? Então, aqui eu coloquei uma observaçãozinha, já fiz a leitura desse capítulo. Então ele vai abordar o tema da expiação. E no final é interessante que ele traz perguntas para a gente aplicar a teologia na nossa vida. Eu acho isso muito interessante. E além disso, perguntas para revisão também. Dentro ainda da parte, né, da pessoa de Cristo, né, o capítulo 16 aborda a ressurreição e ascensão e a importância de tudo isso para nós. A parte 5 é interessante, também importante, que é a doutrina da aplicação da redenção. Jesus ele fez a expiação, morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu, e agora a gente vai trabalhar a parte da doutrina da aplicação da redenção. Gruden segue uma linha calvinista, tá bom? Então ele vai apresentar a graça comum, primeiramente, falando muito sobre a graça comum, né? A ação da graça. A eleição, evidentemente que é uma eleição incondicional, mas ele vai trabalhar com base bíblica, mostrando a respeito da eleição e também predestinação.
seguindo o seu pensamento teológico, equívocos quanto à doutrina da eleição. Então ele vai refutar alguns pensamentos, inclusive o pensamento arminiano, né? Ele vai fazer uma breve refutação, mostrando aqui a doutrina da reprovação. Ele vai trabalhar também dentro da visão calvinista. O chamado do Evangelho é o capítulo 19, que também aborda a parte do chamado eficaz e os elementos do chamado ao Evangelho. O capítulo 20 ele aborda sobre a regeneração, seguindo a mesma sequência, né, e a mesma diagramação. O 21, conversão, fé e arrependimento. Então ele vai trabalhar que só conhecimento não basta, conhecimento e aprovação não bastam. Preciso decidir depender de Jesus para que me salve pessoalmente. Ele vai trabalhar esse tema. Fé e arrependimento têm que vir juntos. Então ele vai, olha só, colocar aqui uma figurinha aqui para poder exemplificar o pensamento. Achei isso muito interessante. Então, um capítulo bem curtinho. Justificação e adoção. Então, vocês percebem que essa parte ele vai trabalhar a doutrina da salvação, tá bom? O 23, né, a santificação. Também trabalha a santificação. 3 estágios da santificação. Lembrando que sempre na visão calvinista, tá bom? Que tem um processo aqui da santificação. Ele colocou num gráfico aqui, eu achei interessante. Vocês encontram esses gráficos aí por todo o material. Deus e o homem cooperam na santificação. Interessante esse ponto. Então ele vai trabalhar esse ponto também. A santificação afeta a pessoa como um todo. A perseverança dos santos, conservar-se cristão. Então ele vai trabalhar a questão da perseverança dos santos, se o cristão pode ou não perder a salvação. Aí ele vai trabalhar dentro da visão calvinista, e como nós vimos lá no começo, ele inclusive mostra aqui o pensamento arminiano quanto a isso. Ele discorda do pensamento arminiano. Ele vai apresentar o pensamento calvinista, que realmente, uma vez salvo, salvo para sempre. Seria essa a visão, mas aí ele vai explicar todo o pensamento calvinista quanto a isso e algumas más interpretações também que existem com relação a esse pensamento. De fato, ele vai apresentar tudo isso aqui. Capítulo 25, a morte, o estado intermediário e a glorificação, o último estágio aí desse processo, e ele vai trabalhar tudo também dentro da ótica que ele começou a mostrar desde o início da sua teologia. A diagramação é a mesma, ele coloca pontos, né, como perguntas, e aí ele vai expondo dentro de uma sequência de números. Olha só, letra C, número 1, as almas dos cristãos vão imediatamente para a presença de Deus? Então ele vai trabalhar dentro da sua visão com relação a isso. Bom, a parte 5, a doutrina da igreja. Então ele vai apresentar aqui o pensamento da eclesiologia. Lembrando que o Gruden, evidentemente, olha só, ele vai trabalhar que a igreja de Israel, ele mostra aqui um pouquinho da visão dispensacionalista e o porquê ele não segue essa visão, tá? E ele vai abordar, principalmente na parte aqui de sacramentos, né? Essa parte aqui geralmente é uma parte um pouco mais geral. Na parte de batismo, por exemplo, ele vai seguir uma linha batista na parte de batismo. Então ele crê aí no batismo por imersão, tá bom? Então olha só, ele vai trabalhar a primeira alternativa, posição católica, Pedro Batista, batismo de famílias, batismo de crianças. Ele vai falar um pouco a respeito disso nessa parte. A ceia do Senhor, né, que é uma outra ordenança que nós encontramos. Então ele vai trabalhar também dentro da visão que ele tem com relação a isso. O capítulo 29 é interessante porque ele vai trabalhar sobre os dons do Espírito. Gruden é continuista. Então ele segue na sua soteriologia o calvinismo, mas na parte de dons, inclusive na parte da eclesiologia, que fala a respeito da igreja, ele colocou 2 capítulos aqui no seu material abordando a questão dos dons, assim como também na teologia exaustiva dele. Então ele vai falar dos dons que nós encontramos em 1 Coríntios 12. Ele vai abordar os dons também que nós encontramos em Efésios 4, Romanos 12, 1 Coríntios 7, 1 Pedro 4. Tá? Então ele vai abordar os dons que a Bíblia nos mostra, enfatizando que esses dons ainda permanecem. Olha só. Logo, Paulo lembra aos coríntios que a distribuição dos dons acaba sendo uma questão relacionada à vontade soberana de Deus. E para o bem da igreja e para o nosso bem, que nenhum de nós
possua todos os dons, pois precisaremos sempre depender dos outros que possuem dons diferentes dos nossos. Essas considerações devem consolar se Deus escolher não nos conceder os outros dons que buscamos. Será que os dons cessaram? Então ele vai trabalhar. Ó. Dentro do mundo evangélico existem posições divergentes quanto a essa questão. Mas aí ele vai trabalhar mostrando que, biblicamente, né, ele vai mostrar que os dons ainda permanecem nos nossos tempos, porque ele segue uma linha continuista, porém ele não é pentecostal, tá bom? Ele segue uma linha continuista, bem moderada, mas segue. E o capítulo 2 ele vai abordar os dons do Espírito Santo, os dons específicos e toda a sua utilidade na igreja. Se ele colocou tudo isso aqui para nós, é porque esses dons permanecem para nós até os dias de hoje. E a última parte, a doutrina do futuro, ele vai abordar a escatologia. Ele vai falar um pouquinho da volta de Cristo, quando e como. Tá? Depois ele vai falar a respeito do milênio. Tá? Então aqui ele vai falar sobre o milênio. Inclusive aqui nessa parte, né, ele fala também sobre a questão da tribulação. Ele vai falar sobre isso. Depois ele aborda sobre o milênio. E aí ele vai abordar a questão do juízo final. A questão da... Olha só, juízo final e castigo eterno. O capítulo seguinte aborda sobre novos céus e nova terra. Evidentemente que Gruden segue uma linha pré-milenista histórica. É aquela linha pela qual crê que também a igreja passará pela grande tribulação, porém nós teremos um milênio literal. Então após a grande tribulação haverá a volta de Cristo em um só evento, né? Não em dois, em um evento dividido por dois, né? Uma volta secreta e depois uma volta após a tribulação. E aí nós teremos um milênio, e ele crê sim no milênio literal, em 1000 anos. Confissões de fé históricas é o apêndice número 1. Nós já encerramos a parte da sistemática, então ele vai trabalhar aqui um pouquinho do credo dos apóstolos, credo de Nicéia. Então ele vai mostrar algumas confissões de fé históricas, né? Nessa parte aqui de apêndice, eu achei interessante isso. Depois nós temos um glossário, que é o apêndice 2, dos índices, ou algumas palavras, na verdade, não índices, algumas palavras que ele abordou durante o seu material. Depois nós temos aí bibliografia comentada das teologias sistemáticas evangélicas. Então ele vai falar um pouco aí das sistemáticas que ele usou aí também para estar trabalhando no seu material, né? Citando um pouquinho aí das páginas que ele utilizou, um pouquinho do autor, dando aí boas indicações de materiais aí que nós temos disponíveis no mercado. Ainda nós temos um índice de assuntos no final, tá? Vai estar te mostrando um pouco aí dos assuntos que ele abordou. E temos também índice de passagens bíblicas estudadas. E aí nós encerramos o conteúdo desse material, Teologia Sistemática ao Alcance de Todos, de Wayne Gruden.